Olá Beatmakers, professor Eric aqui novamente e hoje a gente vai fazer uma pequena revisãozinha de tudo que a gente fez até agora no nosso jogo de nave. A impressão que dá é que está ficando muito complicado, que a gente já fez um monte de coisa e tal, mas calma, não está tão complicado assim. É que esse jogo que a gente está fazendo agora é a primeira vez que a gente está colocando vários conceitos juntos num programinha só, num jogo só, né? A gente já viu naqueles outros exercícios que a gente fez do Hour of Code, a maioria dessas coisas que a gente está vendo agora, só que separado, né, em exercícios separados. Agora a gente está começando a colocar na prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Só que como às vezes a gente se perde um pouco, então é importante a gente fazer essa pequena revisão. Então essa aula vai ser uma aula curtinha, só para a gente relembrar o que a gente fez até agora. Nessa primeira parte do jogo, a gente praticamente só mexeu na parte visual, de movimentação e na parte de som. Na próxima parte, que vai ser depois dessa revisão, a gente vai começar a colocar a dificuldade no jogo, porque é importante que o jogo tenha algum tipo de desafio, né? Então, quando a gente está falando de dificuldade, é um desafio, então a gente tem que começar a colocar os obstáculos. Por mais que a gente já tenha colocado um inimigo lá, a nave simplesmente não faz nada. O inimigo, por enquanto, só faz parte do cenário, assim como o planeta e o fundo, etc. Tá? Então, agora, por enquanto, a gente vai só relembrar o que a gente já fez, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai entrar aqui no Scratch. O meu já está aqui no favoritos, não sei se você lembra. Você vai lá no Google, você vai aqui no Google, ó. E você digita Scratch. Vou aproveitar para a gente lembrar disso aqui também, certo? Aí tem aqui, ó, scratch.mit.edu. Quando você clica aqui, tem a opção de você adicionar favoritos. Ó, o meu já tá vendo? Ó? Quando você clica aqui na estrelinha, se a sua estrelinha estiver sem cor, você salva esse link. Então você não precisa digitar mais. Aí para mim, ó, ele já aparece aqui, tá vendo? Scratch. Você clica, ele já vai pro Scratch direto, tá bom? Pessoal, se tiver um barulhinho aí no fundo, não liga não, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Mas tá muito barulho na rua. Então vamos lá. Já estamos aqui no Scratch. Vou entrar com a minha senha, já está aqui salva, você já deve ter também, né? Entra lá, a gente vai esperar um pouquinho, às vezes demora. Legal, entrou, às vezes demora um pouquinho o site, tá? O Scratch às vezes tem um probleminha, mas aí você insiste, ele entra. Quando aparecer o seu usuário aqui do lado, não sei se você colocou foto, eu não coloquei foto no meu ainda, mas dá para pôr, lembra que eu falei? Dá para você colocar uma imagenzinha aqui se você quiser quando você configura seu perfil. Mas aí aparece aqui, o nome do meu usuário é Bino. Então quando aparece aqui quer dizer que você logou. O meu aqui demorou um pouquinho para entrar agora, mas eu insisti aí foi. A gente vem aqui na pastinha, fazendo uma revisão completa, né? E aqui tem os nossos projetos. Deveria estar todos aqui, ó. Não está aparecendo, o site hoje está meio devagar. Vamos ver, ó, tá pensando aqui, tá vendo? Pronto, agora apareceu. Vamos lá. Agora o nosso projeto Defensores do Espaço, certo? Foi o título que eu dei para o meu negócio, para o meu projeto aqui. Clicando aqui. Legal, abriu. Aí a gente vai aqui em Ver Interior, certo? Para a gente editar o projeto que a gente já tinha visto. Agora a gente vai desde o zero recapitular. Então aqui na nossa área de trabalho a gente tem os conjuntos de blocos aqui que, para facilitar a nossa vida, eles estão separados por categoria, né? Então tudo que for movimento, relativo a movimento, subir, descer, girar, vá para, deslize, tudo isso vai estar aqui na categoria movimento nas bolinhas azuis, tá? Aqui na guia de código, legal? Se você não estiver vendo isso, possivelmente você clicou em uma outra guia e ele saiu daquela, tá? Você tem que estar aqui com a guia de código selecionada. Aparência, tudo aquilo que diz respeito ao visual. Então, tamanho, cor, mostrar uma mensagem na tela, a gente não viu isso ainda, mas mostrar é aparecer uma mensagem. Isso daí também fica dentro da aparência, né? Mudar a fantasia, a gente fez isso quando a gente mudou a gente faz isso quando a gente vai fazer animação,
tá? Dá para mudar as cores também, um monte de coisa, mudar cenário, tudo isso a gente faz aqui na categoria aparência, que é a roxa. O som, o próprio nome já diz, né? Vai estar na abinha cor-de-rosa aqui, então tudo que diz respeito a som, fundo musical, né? Ou a trilha, né? Os efeitos sonoros, tudo isso vai estar nessa abinha. Os eventos são os quando, lembra disso? Ó? Quando é um evento. O quando fica aqui, então quando começar, quando alguma coisa for clicada, tudo isso aqui fica dentro dos eventos. O controle é onde fica o espere, o repita e etc. Então imagina o controle como se fosse aquele sinal de trânsito, sabe? Então ele que vai controlar quando algo vai acontecer. Então, ou quantas vezes vai acontecer também, né? Então tem o C aqui que a gente também mexeu e tal. Aqui a parte de sensores e operadores e variáveis a gente não vai mexer ainda nisso, a gente não vai mexer nesse jogo, então não vamos falar. Então beleza. Revisão rápida de onde ficam os controles, os botõezinhos, né? Os bloquinhos, eu falo botões toda hora, mas é bloquinho, tá? Os bloquinhos de programação, tá? Certo? O bloquinho de código. E aí a gente começa o jogo começa o Scratch com a tela toda em branco, né? Eu não vou zerar aqui porque eu quero fazer uma revisão em cima do que a gente fez. Para a gente começar o nosso jogo, a gente tem que adicionar os sprites. Para adicionar um sprite é fácil, é só vir aqui no gatinho que tem aqui embaixo, e o sprite tem um outro nome que é ator, lembra disso? Você vem aqui e vem na lupinha, e ele abre aquela janela com um monte de opção legal que você pode usar. Inclusive essas opções já tem uma animaçãozinha configurada, a gente vai aprender a mexer nisso depois, e já tem várias categorias aqui. Então dependendo do jogo que você vai fazer, é lá aqui que você escolhe, né, o tipo de personagem, tá bom? E você vem aqui no selecione um ator, tudo bem? Para adicionar o cenário, aproveitando que eu estou aqui do lado, o cenário seria a parte do fundo, né? Já tem aqui, ó, esse símbolozinho, mesma coisa, selecionar cenário, tem as categorias e tudo mais. A gente colocou o cenário do espaço, lembra? Colocou o nosso espaço aqui e tal, certo? Então, para adicionar um sprite ou seria um ator, né? Ou um cenário, um fundo, é nesses dois botõezinhos aqui que a gente mexe, certo? Quando você adiciona, o cenário fica aqui onde está escrito palco, tá vendo? E os personagens, os atores, ficam aqui, certo? Os atores, ó. Então a gente já colocou no nosso jogo a nave inimiga e 2 planetas, certo? Eles estão parecidinhos, mas a gente já fez algumas mudanças no código para eles mudarem de tamanho, etc, tá? A gente já vai chegar lá. Então cada objeto que a gente coloca, ele fica aqui. E a parte importante é que cada objeto, cada ator, ou mesmo cada cenário que você vai colocar, ele vai ter o seu conjunto de blocos, o seu conjunto de códigos, certo? Então aqui as instruções, o script, lembra que eu falei do script? O script é aquilo que o ator no teatro, no cinema, ou na novela, ou o que quer que seja, é aquilo que ele tem que decorar para saber o que ele tem que fazer na hora de representar aquele papel. Então lá está dizendo, ó, você tem que se posicionar no lugar tal, você tem que falar isso, tal frase, tal frase, tal frase, depois você tem que executar tal ação, etc. Isso é o script, é o mesmo script do ator, aqui a gente tem o ator, tem script também. Então cada personagem, cada objeto do nosso jogo vai ter um script diferente, porque cada um deles vai se comportar de um jeito diferente. Lembra disso, a maioria das pessoas se confundem nessa parte. Então, a minha nave, que é a nave do herói, vamos dizer aqui, assim, né? Se você quiser mudar o nome aqui, botão, você vem aqui em cima, ó, botão direito, opa, você vem aqui, ó, aqui em cima você muda o nome, tá vendo? Quando seleciona a nave, ó, nave inimiga, tá vendo? Ó, aqui que você muda o nome, você pode colocar o nome que você quiser, certo? Então aqui, ó, na nave, você poderia colocar, por exemplo, ó, nave do herói, certo? Herói tem acento. Nave do herói. Beleza, renomeei. Isso aqui é a nave inimiga, tá bom? Então a nave do herói tem aqui os controles, os códigos que a gente já colocou para ela executar, certo? Então o que a gente fez? Primeiro a gente definiu, lembra, a posição onde ela ia começar
no jogo. Lembra do x e do y? A gente tem os eixos, né? Que seria a referência de tudo que está no nosso mapinha. Para cima e para baixo é o eixo, lembra aí? Para cima e para baixo é o eixo y. Para um lado e para o outro é o eixo x, certo? Então, para cima e para baixo a gente está falando de vertical, de pé. Posição de pé é vertical. Posição deitada é horizontal. De pé, então, é o y, deitado é o x. E aí você imagina o nosso cenário como se fosse um mapinha com vários quadradinhos numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquela é a posição que a gente sempre fala aqui no jogo, certo? Então você sabe que a posição 250 do eixo x é horizontal, né? Ele está lá na ponta. A posição 0, ele fica no meio da tela, certo? Para cima e para baixo a mesma coisa. O 0 fica no meio da tela, para cima ele vai aumentando, para baixo vai diminuindo o número. Lembra disso? Beleza. Para a gente saber onde está a posição do nosso objeto, quando você clica em cima dele, esse painel aqui ele já mostra. Ó. Então, a nossa nave do herói, ele está na posição X, que é deitado, né? O horizontal, seria essa posição aqui. Ele está no ponto X menos 190, aqui é o 0. Aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquilo que eu falei, né? Ele está no menos 190 e no Y ele está no 0, que é mais ou menos a linha do meio, certo? A gente falou que começa no meio, né? Então, se ele descer aqui, ó, vamos até descer para ver, ó. Quando desce, olha só, menos 81, tá vendo? Se eu subir, ele vai ficar mais 83, tá vendo, ó? 98 menos, tá vendo? É isso aí. Legal. Aí a gente aprendeu que assim, tudo que eu mexer aqui agora, o joguinho que você faz, ele sempre vai considerar a última forma, o último estado, o último jeito que o objeto estava. Então, se eu terminei o jogo, eu mexi e deixei a nave aqui, quando eu for começar o jogo de novo, ela vai começar naquele ponto, certo? Então, a gente tem que dizer que no começo do jogo, a nave tem que começar no ponto que a gente quer. Ou tem que começar do tamanho que a gente quer, ou da cor que a gente quer. Lembra que a gente fez isso? Então, essa nave aqui, ó, quando a gente começar o jogo, ó, ela já voltou lá para trás, certo? Por quê? Porque aqui, ó, tô selecionada a nave do herói. Quando eu coloco aqui, ó, quando o iniciar, que é a bandeirinha verde, for clicado, aponte para a direção 180. A nave, ela ficava de pé. Aí agora a gente virou ela. Lembra que a gente fez isso? Aponte para a direção 180. Ela girou. A direção tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, quando você clica, ó, ela gira. Então ela poderia ter começado aqui. Quando eu cliquei, ó, ela já volta para o normal. Então a gente aprendeu a definir o estado, a situação, o jeito inicial que o nosso ator começa no jogo, ou os nossos objetos começam no jogo. Lembra disso? Beleza. Então a gente colocou aqui, ó, aponte para a direção 180, vira a nave. Vá para menos 190, que é esse lugar aqui da tela, nesse ponto da tela, e diminua o tamanho para 40%. Lembra que estava grande demais? A gente queria ajustar para ela ficar num tamanho específico, né? E a gente descobriu qual era o tamanho, né? E aí jogou o número aqui. Tanto esse 180, quanto 190, quanto 40, esses números, eles vão... não precisa guardar eles, porque dependendo do jogo que você está fazendo, dependendo do que você for fazer, esse número varia, certo? Por isso que eu posso digitar aqui na frente. Ele não é sempre a mesma coisa. Você pode estar fazendo um jogo um pouquinho diferente do meu, usando uma cor diferente para a nave, ou um tamanho diferente para ela, legal? Só quero que você entenda para que serve o bloquinho, o código, certo? Então, às vezes, o seu 180... a sua direção, né, aponte para a direção 180, que é essa daqui. Pode ser que não seja o suficiente. Pode ser que não é 180, no seu, sei lá, é 90. Como é que você vai descobrir? Clicando aqui e vendo qual que é o valor que você quer. Então, por exemplo, aqui estava, 180, certo? O seu pode ser diferente. Então, você clica e vê. Aí, esse painel aqui te ajuda para isso, certo? Mesma coisa o tamanho, mesma coisa a posição, né? Lembra, posição eu já falei, né? Então, guarda isso daí.
você não sabe, se você não sabe qual que é o valor, você posiciona ele na tela, altera as propriedades aqui, tamanho, direção e etc. E aí você grava aqui direitinho qual que é o valor que você quer para quando começar o jogo. Legal? Beleza. E aí, a segunda coisa que a gente fez foi a movimentação da nave. A gente colocou aqui um bloquinho de evento, né? Isso vai acontecer somente quando a tecla for pressionada, não quando começa o jogo. Quando começa o jogo, a única coisa que ele faz é definir aquela posição lá e pronto, certo? Se eu colocar esse bloquinho para ele mover sempre que começa o jogo, eu comecei sem apertar nada, ele vai se movimentar. Não é isso que eu quero. Eu quero que aquela ação seja executada apenas quando eu apertar o botão que eu defini. E a gente definiu aqui que a nossa nave vai subir e vai descer, né? Então, aqui, ó, seta para cima. Quando a seta para cima for pressionada, adicione 10 a Y. Lembra disso? A gente já acabou de falar. Então, a gente tem o X, que é horizontal, deitado, e o Y é de pé, certo? Então, se eu vou adicionar, o meio da tela é o 0, certo? Se está aumentando, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se eu estou falando assim, ó, adicione 10 a Y, quer dizer que eu vou subir 10 quadradinhos na tela, certo? Toda vez que eu apertar o botão, ele vai subir 10, certo? E do outro lado, eu estou colocando que a seta para baixo, ele vai tirar 10 da posição da tela. Então, ele vai descer 10 quadradinhos na tela, certo? E com isso, a gente configurou um evento de teclado, um evento de controle, né? De joystick, se você tivesse com controle de videogame, mas a gente está jogando no teclado aqui, tá bom? Então, ó, quando, certo? Se a gente der um OK aqui, você sabe que já está funcionando, o seu jogo já deve estar, legal? A gente tem essa movimentação da nave, tudo bem? Só que aí não acontece nada quando a gente atravessa, quando o inimigo chega na gente, né? A gente vai configurar isso depois, legal? Beleza, aí a gente fez toda a configuração aqui da nave do herói. Vamos ver o que a gente fez na nave inimiga. A nave inimiga, ela é muito parecida, a gente usou uma imagem parecida com a nave do herói. Então, para diferenciar ela, o que a gente fez? A gente aumentou o tamanho, deixou ela um pouquinho maior, certo? A gente mudou a direção, ó. A nave do herói estava apontando para a direita, né? E a nave do inimigo vai estar apontando para a esquerda, certo? Para mim é invertido. Direita, esquerda. Legal? E aí a gente foi e mexeu aqui, certo? Mesma coisa que a gente já viu lá. Aponte para a direção, o vá para eu decidir que quando começar o jogo, a nave do inimigo tem que começar lá do outro lado, legal? Mesma coisa. E a gente mexeu aqui no efeito de cor, certo? Esse efeito de cor aqui, que era para ele ficar mais roxinho. Eu fui jogando um valor aqui até chegar no que eu queria. Lembra disso? Legal. E aí a gente colocou aqui embaixo um evento, né, na verdade é um controle, né? O bloquinho de controle aqui, o sempre, que é o nosso loop, certo? Ele vai repetindo aí para sempre. Ele vai esperar andar, esperar andar, esperar andar, para que a gente consiga fazer, controlar um pouquinho da velocidade que o inimigo anda na tela. Lembra disso? Ó, então ele vai de pouquinho em pouquinho, vai andando, certo? Você pode ajustar esses valores aqui para ele ir mais rápido ou mais devagar. Lembra disso? Se você não lembrar, aqui na descrição eu vou deixar o link de todas as aulas que a gente fez, tá? Uma dica, se você quiser reassistir um vídeo porque você esqueceu algum detalhe, o que você faz? Ó, vou mostrar aqui. Para não ter que assistir aquele vídeo inteiro, que eu deu falando de novo, tudo, que às vezes a aula é comprida, você só quer ver um pedaço, mas você não quer correr o risco de pular uma parte importante, você pode vir aqui no YouTube, ó, eu acho que você já sabe fazer isso. Aqui na barrinha do YouTube, aqui nessa rodinha dentada aqui, ó, detalhes. Quando você clica, você pode vir aqui, ó, e mudar a velocidade de reprodução. Aqui eu vou falar normal. Quando eu coloco, por exemplo, ó, 1.5, eu vou falar um pouco mais rápido. Plants and Zombies, é difícil falar. Plants and Zombies, plantas e zumbis, é um outro joguinho. Eu não joguei esse, não tô lembrado se eu joguei esse jogo ou não. Olha só, você colocou aqui, ó. Depois. Mas vamos lá.
Ok, é parecido, mas um pouco diferente. Você Eu vou pode falando um apenas pouco mais 5. rápido. Então, se você está impaciente, não quer ouvir eu falando aquilo lá tudo de novo, mas você não entendeu, quer entender, quer assistir mais uma vez para fixar, você pode assistir de novo o vídeo acelerado. É uma dica que eu dou para vocês. Então, se o vídeo tem, por exemplo, 10 minutos e você está assistindo em velocidade 2x, você vai assistir ele em menos tempo. 10 minutos que eu falei, né? Se o vídeo tem 10 minutos, você vai terminar ele em 5. Se ele tem 20, você vai terminar ele em 10. Entendeu? Então, se você esqueceu de algum desses detalhes que eu estou revendo aqui, volta lá no vídeo e assiste de novo, tá bom? Beleza, vamos voltar lá. Então, beleza, a gente já viu aqui a configuração da nave inimiga, certo? Nada demais. E aí depois a gente foi para o cenário. No cenário, a gente colocou o som de fundo. A primeira coisa que a gente fez foi carregar o cenário, que foi aquele negócio simples que a gente falou no comecinho dessa aula, né? Que é só subir uma imagem. E nesse caso do cenário aqui, a gente adicionou um som. Para colocar um som, antes de mais nada, você tem que vir aqui na abinha aqui em cima, ó, de som, certo? Você vem aqui na abinha de som, ok? E aí você clica aqui, ó, selecionar um som, tá bom? E aí vai abrir aquela janela que tem todos aqueles efeitos que a gente já viu. Se você coloca o mouse em cima, ó, ele até mostra um preview, né? Uma amostra do que é aquele som. A gente pegou loop. Lembra? Tava lá embaixo que a gente pegou, tá bom? Então só para lembrar onde a gente carrega o som. Como é um som de fundo, o som de fundo fica no cenário. Ele não é um som só para a nave, é um som para o cenário. Então a gente carregou o som, ele vai aparecer aqui, né? Quando chegar lá no código, a gente volta lá, deixa o cenário selecionado, tem que selecionar o cenário. Aí vai dizer aqui, ó, quando é que eu vou tocar esse som? Esse som eu vou tocar logo no começo do jogo, certo? É um som de fundo que vai tá tocando sempre. Poderia ser um som, por exemplo, que sabe um som quando o vilão aparece? A gente pode até configurar, ó, quando o vilão aparecer muda a música, dá para fazer isso aí também. Só que esse som aqui a gente vai deixar tocando só no fundo, tá bom? Então, quando o iniciar for clicado, joguei um evento aqui, jogamos um evento aqui, e aqui tá aqui, ó, sempre quando vai tocar o som vai tocar o tempo todo, certo? O tempo todo até o fim, certo? Se o som é muito grande, você tem que sempre colocar o bloquinho até o fim, porque senão ele toca uma vez e para, certo? Ele toca um pouquinho e para. Se tiver outro som principalmente, ele começou a tocar, aí apareceu, sei lá, o som de um tiro, alguma coisa, pode interromper esse primeiro som. Então tem que deixar ele rodando até o fim, essa é a dica. Então, e o som, e o nome que vai aparecer aqui, ó, é o videogame 2, que é o nome daquela trilha que eu escolhi lá do outro lado, certo? Se no seu jogo já tiver mais de um som, 2, 3, 4, ou seja, se você adicionou vários sons aqui, ó, você tem que escolher qual você quer nessa lista. Para mim vai aparecer um só, certo? O videogame 2, ok? Então, já que a gente só tem um, vai aparecer o videogame 2. Então, essa foi a configuração de cenário que a gente fez até agora, né? Então, a gente já veio a movimentação do vilão deslocando de um lado para o outro, da nave do herói subindo e descendo, viu as propriedades de aparência de tudo isso, né? E aí agora a gente tem também os planetas, tá? A gente fez 2 planetas, inclusive a gente aprendeu a como copiar, né, o código. Então, o primeiro planeta aqui, que é esse planeta aqui de baixo, a gente deixou ele mais ou menos grande, né? E aí já deixou ele na posição lá do canto que eu queria, né? Opa, do outro canto. Deixou ele lá no canto esquerdo. E já definiu aqui, né? Que ele tem que deslizar de um lado até o outro. Então a gente manteve mais ou menos a posição do Y. O Y deveria estar 124 aqui também. O Y não mexe, tá? Ó, o Y não mexe. 124. O que é o Y? O Y é a altura que ele está na tela, certo? Então ele vai continuar nessa mesma altura da tela, só que ele vai de um lado para o outro, ok? Então ele vai do 200... Opa!
ele vai do 258, que é onde ele está agora, e ele vai deslizar até a outra ponta ao menos 255. É o quadradinho menos 255, que fica lá do outro lado. Legal? Então, para ele fazer isso, ele vai levar 20 segundos. Então, é o tempo que ele vai demorar para deslizar esse tempo todo. Legal? Então, ó, se eu colocar 40, ele vai mais devagar ainda. Ok? Então, foi isso que a gente fez no planeta. Então, a gente só colocou a posição inicial, que a gente aprendeu a fazer como que era uma nave. A gente decidiu que ele só vai mexer na linha horizontal, ou seja, no eixo X, deitado, certo? O Y não mexe, então vai continuar a mesma coisa. Ele começa num canto da tela e vai até o outro e vai demorar X segundos, aí você define de tempo para deslizar de um lado para o outro, tá bom? Para fazer 2 planetas, a gente simplesmente veio aqui em cima e que clicou em duplicar. Aí apareceu outro planeta, a gente só jogou ele lá para cima e moveu e diminuiu o tamanho dele. A gente jogou ele lá em cima, olha só. Ele está pequenininho, com 30% de tamanho. Mudamos a cor dele também e mudamos aqui a posição, né, que a gente já tinha falado. E ele vai demorar mais tempo ainda para passar. Então ele vai ficar bem devagarzinho lá no fundo. Legal? Então, basicamente, foi isso que a gente fez até agora no nosso jogo. Parece muita coisa, mas nem é. Tá? Então, o seu jogo deve estar como o meu, desse jeito. A nave subindo e descendo, o som tocando no fundo e os 2 planetas. Tem algumas coisas que a gente vai consertar ainda. Olha só um problema que acontece aqui, ó. Primeiro, o vilão parou ali. O vilão parou aqui em cima, ó. O planeta também parou aqui em cima. Deixa eu ver se vai aparecer outro problema aqui. Também vai ter a ordem. Quer ver? Deixa eu ver como tá. A ordem é se o planeta vai passar na frente ou atrás da nave. Deixa eu ver como ele vai ficar aqui. Eu acho que ele vai ficar atrás. Ele passou por trás. Mas a gente tem algumas coisinhas para corrigir. Por enquanto, nosso jogo já está com cara de jogo. Já está funcional. Vou pausar aqui. Já está funcional. Essa aula foi só para a gente revisar o que a gente fez. Se você não entendeu nenhuma dessas partes, é importante que você volte naquela aula, assista na aula que você não entendeu, né? Tá separadinho nos links aqui embaixo da descrição. Acelera o vídeo, dá uma revisadinha e aí na próxima aula a gente já vai continuar colocando um pouco mais de desafio no nosso jogo. E logo mais a gente vai poder compartilhar com seus amigos, com sua família, para poder jogar um jogo que dessa vez você fez do zero sozinho. Legal? Não é aquele jogo que a gente pegou mais ou menos pronto. A gente está fazendo um jogo do zero, tá bom? Então, revisa aí o que você não entendeu e até a próxima aula. Abraço!